Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para comentar foi tratamento para sinusite. Na maioria das vezes, a doença se apresenta de modo agudo, com resolução rápida e sem necessidade do uso de antibióticos. Nesses casos, a terapia foca no combate à inflamação, que resulta no desaparecimento dos incômodos. A patologia costuma causar febre, dor de cabeça, congestão nasal, tosse com catarro, mau hálito e pressão interna na face. No entanto, o tratamento precisa ser mais forte quando os sintomas são graves ou a sinusite é crônica. Por exemplo, quando a febre alta por mais de 3 dias seguidos ou a doença se estende por mais de 90 dias. A seguir, indico as opções terapêuticas disponíveis e cuidados de saúde para evitar complicações. Visitar um médico regularmente está entre as principais medidas preventivas, facilitadas pela consulta online. Saiba que existem pelo menos 5 tipos de tratamento para sinusite. Antes de falar sobre os tratamentos, vamos voltar um passo para falar sobre a doença. Sinusite é a inflamação dos seios da face ou paranasais, que são cavidades, buracos, nos ossos que rodeiam o nariz. Por causa da proximidade, a patologia costuma aparecer junto com a inflamação das cavidades nasais, rinite. Vírus de resfriados, bactérias, fungos e alergias podem desencadear a sinusite. Quando o episódio é curto, durando menos de um mês, é chamada sinusite aguda. Se os sintomas permanecerem por mais de 3 meses, a sinusite é crônica. Vamos ver agora quais são as terapias disponíveis para tratar desse mal. Inalação e medidas não medicamentosas. A sinusite é caracterizada pela entrada de líquidos nos seios paranasais, tanto por causa da inflamação quanto para combatê-la. O quadro inflamatório ainda provoca inchaço nas membranas mucosas que pertencem à cavidade nasal, bloqueando a passagem para os seios da face. Nesse cenário, medidas que diminuem o inchaço ajudam na drenagem dos líquidos e reversão do quadro. Inalações com vapor e a ingestão de bebidas quentes causam esse efeito, aliviando incômodos como as dores de cabeça. Sprays nasais. Partindo para as terapias que incluem medicações, vale citar aquelas administradas via spray nasal. Oximetazonina e mometasona são alguns exemplos dessas substâncias. Seu impacto também faz com que as membranas da cavidade nasal retornem ao tamanho normal, mas por um período determinado. Daí a necessidade de adotar outras medidas combinadas para potencializar o tratamento. Antibióticos. Particularmente eficientes para o controle de sinusite provocada por bactérias, os antibióticos devem ser ingeridos com moderação. Isso porque, quando são empregados de forma indiscriminada, existe o risco de aumentar a tolerância dos agentes infecciosos e piorar a condição do paciente, fazendo com que a sinusite se torne mais perigosa e duradoura. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Contudo, sob prescrição médica, remédios como a amoxicilina associada a clavulanato e a azitromicina são fortes aliados na luta contra a sinusite intensa. Mas não se iluda, o tratamento deve durar 30 dias, mesmo que se sinta melhor. Outros medicamentos. Dependendo do tipo, gravidade e limitações do doente, o médico pode receitar outras medicações para conter a sinusite. Descongestionantes auxiliam na desobstrução da passagem aos seios paranasais, enquanto corticoides têm efeito anti-inflamatório e antialérgico. Analgésicos também auxiliam no tratamento, diminuindo as dores na cabeça, e os antitérmicos baixam a febre. Tratamento cirúrgico para sinusite. Em casos graves, pode haver obstrução severa ou até bloqueio no acesso aos seios paranasais, impedindo que a inflamação por sinusite regrida. Essas situações exigem tratamento cirúrgico para desobstrução e/ou retirada de agentes infecciosos que estão por trás da doença. Um exemplo são os fungos, que desencadeiam problemas como a sinusite fúngica alérgica. Neste caso, é necessária a reabertura dos seios paranasais por meio de cirurgia. Será que tratamento caseiro para sinusite vale a pena? Muitas vezes, os sintomas de sinusite atrapalham a rotina do paciente, prejudicando sua disposição e sono. Para minimizar esses efeitos,
o médico pode indicar inalações com vapor ou até com essência de plantas como o eucalipto. Quem tem sinusite crônica ainda pode ser orientado a lavar as narinas com soro fisiológico ou uma solução feita de água e sal. No entanto, essas práticas são complementares ao tratamento, que deve ser prescrito por um médico. Postergar a avaliação do profissional abre margem para que a doença se agrave. Agora, depois de ouvir os tipos de tratamentos, saiba qual o melhor tratamento para a sinusite. Vai depender da condição clínica, tipo de sinusite e gravidade dos sintomas. Portanto, não caia na armadilha da automedicação, pois o que funciona bem para um caso pode não ser o ideal para outro. Será que há chance de cura no tratamento para a sinusite? Na maioria dos casos, sim. Somente uma pequena parcela dos pacientes adquire a sinusite crônica, que costuma apresentar recidivas esporadicamente. Assim, a doença é tratada e parece ter desaparecido por um tempo, mas retorna, exigindo novo tratamento. Mesmo nessas situações, a terapia melhora a qualidade de vida. Ouça qual é o médico para a sinusite. Ao desconfiar de que está com sinusite, procure pelo otorrinolaringologista, ou, simplesmente, otorrino. Esse especialista estuda e trata de problemas nos ouvidos, nariz, seios paranasais e garganta. O clínico geral também pode conduzir o atendimento a essa patologia, que está entre as mais comuns. A avaliação pode ser feita de maneira convencional ou via telemedicina, que é muito mais prática. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.